Olá, que bom, né? Juntos mais uma vez, aqui na TV Araxá Educa, trabalhando um pouquinho mais com vocês com matemática, professor Alírio, com o pessoal do 5º ano agora, tá bom? Vamos lá? Bom, matéria de hoje, geometria, ângulos e triângulos. Alguém deve estar se perguntando, professor, na última aula a gente falou de triângulo, não falou? Falamos sim. Vamos só fazer uma revisão rápida do que a gente estudou na última aula? Vamos lá? Hora do revisando. E fala assim, ó. Na última aula a gente falou da classificação dos triângulos, né? Que a classificação seria divisão em grupos que tenham a mesma características, tá? A gente falou que na classificação dos triângulos nós temos duas grandes classificações com relação aos lados, que podem ser triângulos equiláteros, triângulos isósceles e os triângulos escalenos. Nós também falamos que os triângulos podem ser classificados no grupo dos ângulos, com relação aos seus ângulos. E eles podem ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. E eu chamo a atenção de vocês aqui. Acutângulo, lembra? Ângulo menor do que 90. Retângulo era um ângulo reto. Obtusângulo, um ângulo obtuso, maior do que 90. E é desse assunto que nós vamos falar aqui hoje, tá? Bom, classificação dos triângulos em relação aos lados, em relação aos ângulos. Ângulo, o que seria ângulo, né? Qual seria a definição de ângulo? Professor, desenho eu sei, né? Tá aqui, ó, né? O que seria isso aqui para nós? Vamos relembrar mais uma vez. Se eu tenho um ponto de partida e eu tenho uma setinha dizendo o seguinte, olha, continua aqui toda a vida, isso é uma semi-reta. Tem começo, mas não tem fim. Do lado de baixo eu tenho uma outra semi-reta, que começa em A, passa por C e também não tem fim. O ângulo é justamente esse espaço, essa região que fica entre duas semi-retas, tá? Então essa região aqui, ó, formada por duas semi-retas. Quando eu quero falar do ângulo, eu falo assim, o ângulo ele começa em B, passa pelo centro que é o vértice A e termina em C, tá bom? Bom, mas vamos lá, qual que é a definição então de ângulo? Ângulo é a reunião de duas semi-retas, então elas aqui, ó, uma, duas, distintas que têm a mesma origem, mesmo ponto de partida aqui, ó, o A. Então o ângulo é essa região aqui, ó, tá? Esse espaço aqui, tá bom? Bom, transferidor. Quem que é o transferidor? Transferidor é essa ferramenta aqui que a gente tem para trabalhar, né? Para produzir o nosso desenho. Aí vocês devem ter, o irmão de vocês talvez tenha, esse transferidor aqui, tá? Esse transferidor é aquele transferidor que dá uma volta completa, né? Ou seja, uma volta completa, 360 graus. Tá bom. Professor, eu tenho um que é só metade assim, ó. Tem problema? Não, tem não. Eu também tenho um, quando eu vou usar no quadro, lá na escola, eu uso ele. Olha ele aqui, ó. Ele é só metade, ó. Daqui até aqui, ó. 180 graus. Se eu pegar 180 e virar ele assim, ó, eu acabo de traçar mais a parte de baixo 180, aí fica a nossa circunferência completa, fica o nosso círculo completo aqui. Tá bom? Bom, então eu tenho que entender que a circunferência, né, é dividida em 360 graus, né? E que se eu pegar esse ponto aqui, ó, metade, 180. E se eu dividir na metade de novo, pegar o ponto de cima, né? Qual seria esse ângulo aqui, ó? É o famoso ângulo de 90 graus, tá? Mas vamos ver aqui na prática aqui como é que fica, ó. Ele está falando assim para nós, ó. Eu tenho algumas formações de ângulos aqui e é o transferidor, ó, de meia volta, tá? Que é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então aqui tem o transferidor, ó, vai do zero, tá vendo? Ó? Ele está contando de 10 em 10 os risquinhos maior e os risquinhos menores de 1 em 1. Então eu vou do zero até 180. Só que o que está riscado aqui para nós, o que está indicando aqui para nós, é essa parte vermelha. Esse é o ângulo que ele está mostrando para nós. Ele sai de B, tá vendo aqui, ó? Vai em direção ao centro, que ele chamou de A, e do A ele vem em direção ao C. Então tem uma semi-reta, outra semi-reta, que tem um ponto em comum, ou que iniciam do mesmo lugar. Essa região, esse espaçozinho aqui entre uma semi-reta e outra, é chamado de ângulo. Como é que é o nome desse ângulo, professor? É o ângulo BAC. O que é vértice é a letrinha que vem no meio, tá vendo? Ó? Ficou entre o B e o C. Então, esse ângulo azul aqui, né, ó, é o ângulo BAC. Qual que é a medida dele? Olha, eu estou vendo aqui que ele saiu do zero, ó, 10, 20, 30. Então, o ângulo BAC é um ângulo de 30 graus. E do lado de lá, professor? Do lado de lá está assim, ó,
Ele começa em A, passa por O é o centro, tá? E vai em direção a B, tá? Então eu tenho essa semirreta, que tem a mesma origem. O espaço entre as duas, ou a região entre as duas, é chamado de ângulo. Muito bem. Como é que eu escrevo isso, professor? Ó, tá aqui, ó, ângulo AOB. Mas essa escrita do ângulo a gente vai falar um pouquinho mais à frente um pouquinho, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte. Eu tenho aqui em cima ângulo de 90, eu tenho zero daqui, 90, 180. Eu tenho que entender que eu vou ter ângulos menores do que 90, ângulos iguais a 90 e ângulos maiores do que 90. Então, o 90 é muito importante para nós, tá? É muito importante, porque eu vou falar menores que 90, iguais a 90 e maiores do que 90. São as três classificações. Se vocês lembrarem, é a classificação dos triângulos que a gente assistiu na última aula, tá bom? Bom, o que mais? Olha lá, ângulo menor do que 90. Ele recebe um nome, ângulo agudo, tá? Então tá lá, ângulo, olha o símbolozinho, né? Menor que, então o ângulo é menor que 90 graus. É chamado de ângulo agudo, tá? Tem mais, professor? Tem. O ângulo igual a 90 graus, ou seja, igual ângulo reto. Ou seja, vamos colocar aqui, ângulo igual a 90 graus é chamado de ângulo reto, tá? Então, menor do que 90, igual a 90, qual que é o próximo? Muito bem, o ângulo maior do que 90. Então, vamos lá. O ângulo maior do que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Vamos colocar a simbologia? Ângulo maior que, né? O símbolo de maior que 90 graus é chamado de obtuso. Então tá aí os três, ó. Agudo, reto e obtuso, tá? Eu peguei um desenho na internet para vocês, ó. Ângulo agudo, menor do que 90, tá vendo? Ó? Menor do que 90. Ângulo obtuso, passa dos 90. E o ângulo reto? Olha lá o ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus. Uma outra representação aqui, né, com o nosso transferidor, essas duas linhas azuis aqui, né, ó, essas duas semirretas azuis aqui, mostrando, tá vendo, ó, o ângulo de 90 graus, tá vendo? O ângulo de 90 graus. Eu tenho 90 para lá e para cá, se eu traçasse outro, também teria 90. Então, triângulos com ângulos menores do que 90, triângulos com ângulos iguais a 90 e triângulos com ângulos maiores do que 90. É assim que a gente faz a classificação deles. Ângulos agudos são ângulos menores do que 90. Então tá aqui, ó. Esse ângulo é menor do que 90? Sim, ó. Menor do que o famoso L, né? Eu gosto de falar do L, né? O L lembra os 90 graus. Então ele começa em A, passa por O e vai até B. Eu tenho um ângulo agudo aqui dentro. E do lado de lá, professor, tem uma mistura de vários ângulos ali juntos, né? Mas vamos entender. Cada um tem a sua particularidade, né? Eu tenho aqui uma semirreta que passa por A, vai em O, vem em direção a B, tá? Então eu tenho esse ângulo AOB1, que a gente chamou de B1. Quem que é ele? Esse aqui, ó. E qual que é o valor dele? 30 graus. E o próximo, professor, tem aqui, ó, começa em A, vai até O, de O ele passa por B2, aí essa região toda, tá? É daqui até lá em cima. Qual que é o valor do ângulo, professor? 45 graus. Tem mais um? Tem. A hora que eu sair daqui, eu vou até a semirreta lá de cima. Então ele começa em A, passa por O e passa por B3. Essa região toda é chamada de, tem o valor de 60 graus. Tá bom? Triângulo acutângulo, né? Como o próprio nome diz, acutângulo, né? Vem da palavra agudo. É quando meus três ângulos são menores do que 90 graus. Tá aqui, ó, destaque do ângulos para vocês. Tá bom? Olha aqui, ó, o desenho. Peguei um desenho de um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho vai aparecer para vocês, tá? Essa simbologia aqui indica ângulo de 90 graus. Ele não precisa falar que é 90, basta ele colocar o quadradinho no cantinho, a gente já sabe que é 90 graus. Triângulo retângulo é porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Destaque para ele aqui, né? Depois, olha aqui os ângulos, né? Dei dois exemplos para vocês. Olha, 90 graus seria isso aqui, né? Nossa chave reta aqui, ó, reto. Bom, ele é maior do que 90 graus.
128. Esse é maior do que 90 graus, 145. Esses dois ângulos são ângulos obtusos, porque são maiores do que 90 graus. Então, o triângulo obtusângulo é aquele que tem um ângulo maior do que 90 graus. No caso aqui, ó, em destaque, 126 graus, 126,9 graus. Tá bom? Bom, então tá aqui as três classificações, ó, triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo, onde ele mostra que os ângulos são menores do que 90, acutângulo, ângulos agudos. Aqui ele mostra que os ângulos, triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, né? Aqui, ó, esse cantinho é reto, esse cantinho é reto, tá? Pessoal, mas não tem um desenho aqui, não tem um desenho, mas tem a descrição aqui em cima. Quando não tiver a descrição, você olha para o desenho. Ah, tem um quadradinho no cantinho, é ângulo reto. E os outros, a gente está vendo que eles são maiores do que 90, mas está escrito ali também. O A é obtuso e o C é também obtuso. Medidas diferentes, tamanhos diferentes, mas todos os dois são chamados de obtuso. Onde é que a gente encontra, né, esse formato, esses ângulos do nosso dia a dia? Olha, aqui, ó, entre os ponteiros do relógio, né? Aqui tem um notebook aqui aberto em cima da mesa, né? Se eu olhar, tá vendo, ó? Forma um ângulo, né? Entre a base e a tela do notebook. Uma escada colocada lá, ó, uma escada dentro de casa. Esse espaço aqui, ó, lembra um ângulo, né? Para nós. Olha lá, na tesoura, né? Olha lá, esse espaçozinho aqui da tesoura, ó, lembra duas semi-retas, tá vendo? Formação de um ângulo. Um balanço, né? A bailarina ali, né? A bailarina, o atleta, né? A ginasta, ela tá ali fazendo aquelas aberturas, né? Olha para você ver, né? Abertura, 180 graus. Aqui um braço robótico, né? Na indústria tem braço robótico, né? Esses braços têm os ângulos, né? Que os computadores controlam, né? Quanto que vai ser o ângulo deles, abrir e fechar. E uma luminária de mesa, que também quando você quer ajustar a luz para ficar mais próximo, você tem um ponto aqui que é flexível e a sua luminária abre e fecha, formando também um ângulo aí. Tem mais? Tem. Olha lá, o cantinho da televisão é um ângulo de 90. Olha aqui para vocês verem, ó. Cantinho da televisão, 90. O cantinho da televisão, 90. Eu coloquei, foi de propósito mesmo, o desenho da televisão, né? O menino assistindo televisão. E o móvel da sala dele, né? O rack que suporta a televisão, também tem um ângulo de 90. Olha essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira, se você olhar ela de lado, ela tem assim, uma linha daqui até aqui outra linha, sim. Ah, professor, aí é maior do que 90? Sim, pode dizer que essa cadeira forma um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, tá? Olha esse desenho que eu achei na internet. Ele tem uma casa, né, com os caimentos dos telhados. Olha aqui em cima, ó, esse ângulo aqui, é maior do que 90? Bem maior. Então eu tenho um ângulo obtuso. E aqui, eu tenho um ângulo pequenininho, professor, aqui no cantinho do telhado, desce o telhado, vem aqui na parede, aqui no beiral da casa. Ele é menor do que 90? É chamado de ângulo agudo. Olha essa figura aqui, essa janela, né, de forma arredondada, né, é um estilo, né, o estilo da janela. Não lembra o nosso transferidor? Olha aqui para você ver, olha lá, lembra o nosso transferidor, né, ó, tá até parecendo a janelinha ali, ó, que é quanto? É meia volta. Meia volta é quanto? 180 graus. Ele mostra também que o canto da janela da porta, né? Uma porta aqui, uma porta-balcão, é de 90 graus. Que o canto da porta de entrada também é 90 graus. E que aquela madeira que fixa aqui o telhado, né? Aquele pilar, aquela coluna, né? Sempre é colocada de forma perpendicular em relação ao piso, né? A coluna sempre fica de forma perpendicular. Legal. Olha esse desenho que eu achei na internet, né? É um barco, né? Você olha, você vai ver que é um barco, né? Mas aqui, ele é todo formado por triângulo, ó. O casco do barquinho é um triângulo. A vela, né? Aquele pano, né? Que ajuda a impulsionar o barco é uma vela. E a bandeirinha que esses barquinhos sempre colocam lá no alto também é um triângulo, tá bom? Este é o meu veleiro, olha lá o nosso amiguinho falando. É o meu veleiro. Eu curto tanto matemática, coloquei o nome dele de triângulo, né? Porque são três ângulos, do casco, da vela e a bandeirinha que está lá em cima, tá bom? Uma coisa que eu vi na internet. Olha esse quadro que eu vi lá também, esse desenho na internet. A pessoa fez um quadro, né? Dividiu ele aqui, pintou de cores diferentes, mas se você parar para olhar, olha lá, ele fala assim, quadro diferente, né? Eu também achei. Aqui, ó, se você parar para olhar, este é um triângulo. Tem um ângulo reto aqui no cantinho, lembra do cantinho da televisão? O cantinho do quadro, 90 graus. Então esse triângulo aqui, laranjado,
é um triângulo retângulo. E esse aqui, professor? Bom, esse aqui, deixa eu ver, tem 3 nomes, né? Acutângulo, retângulo, obtusângulo. Não tem ângulo maior do que 90. Não tem ângulo indicando que é 90 graus. Então, vou dizer que esse é um triângulo acutângulo. E aqui eu tenho outro triângulo, que mais um, mais um, mais um e mais um. Então, esse quadro todo foi feito juntando triângulos, tá bom? O que mais? Olha esse escorregador, não tem um formato, ó? Escorregador, a escada que sobe forma um triângulo e a base aqui onde o menino escorrega também forma. Olha um toldo numa fachada de uma loja. O toldo também, a estrutura metálica dele costuma ser um triângulo para suportar essa lona que vem aqui, né? A escada, olhando ela de lado, para fazer a escada, eles começam com uma rampa, depois vem construindo os degraus, né? Então também é um triângulo. Que triângulo? Triângulo retângulo, né? Aquelas prateleirazinhas que vai no canto do chuveiro para colocar shampoo, coisa tal, muitas vezes ela tem um formato o quê? De um triângulo, porque ela pega o cantinho da parede lá, tá bom? Ah, uma coisa legal que eu achei na internet. São as torres, né? A construção das torres de comunicação, torre de celular, de comunicação. Vocês podem observar que ela é toda feita, ó, na engenharia em forma de triângulo, tá vendo aqui, ó? As barras de ferro aqui são todas soldadas em forma de triângulo. Tem um porquê disso daqui. Quem for chegar lá na engenharia, for estudar, vai ver que essa forma do triângulo é uma maneira de distribuir o peso todo que está aqui e distribuindo para os lados aqui, ó, para essas estruturas do lado. Você pode ver que essas estruturas do lado são mais reforçadas, que é justamente para jogar o peso aqui e lá embaixo tem as fundações. Então, existe sim um propósito. Toda estrutura metálica, galpão, armazém, se você estiver andando, você observa. A quadra da escola, essas estruturas são sempre de forma triangular, tá bom? Um outro lugar que nós temos triângulo, na bandeira do estado de Minas Gerais, né? Esse triângulo aqui, que por sua vez é um triângulo que tem 3 lados iguais, então é um triângulo equilátero. Mas em relação ao ângulo, os 3 ângulos são menores do que 90? Sim, é um triângulo acutângulo, tá? Que significa a tríade, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. E a palavra, né? Ou a escrita em latim, uma época muito antiga, libertas quae sera tamen, né? Liberdade ainda que tardia, tá? Hora de revisar. Então nós falamos sobre os ângulos, né? Usamos aqui o transferidor, para dar exemplo para vocês, né? O transferidor, meia volta, 180, em cima, 90. Menor do que 90, agudo. Ângulo de 90 graus, ângulo reto de 90 graus. Maior do que 90, ângulo obtuso. Na aula de hoje você revisou sobre a classificação dos triângulos. A gente revisou lá no começo, né? Depois, aprendemos que eles podem ser divididos em menores do que 90, iguais a 90 e maiores do que 90, tá? Falamos também, os triângulos fazem parte do nosso dia a dia. Então, nas figuras, nas prateleiras, nos cantos da televisão, nas torres de transmissão, tá bom? A figura do gato, lá do gato do Tangram, né? Que é todo ele feito de formato de triângulos, não é mesmo? Gente, nota 10 para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem isso, levem isso para a escola. Tenham todos bons estudos e eu aguardo vocês na próxima aula.